Pessoal, estamos aqui com ele, o maior vencedor brasileiro da história do Real Madrid, o primeiro jogador a levantar uma taça de campeão da Champions como brasileiro, como capitão na Liga dos Campeões. E hoje, um ex-jogador, cara, uma lenda já, Marcelo Vieira. Obrigado por atender a TNT Esportes, é sempre um prazer conversar contigo. Prazer é todo meu, a gente já se conhece há muito tempo. Você tem a mesma Champions que eu, né? Inclusive mais até. Mas não, eu fico feliz de estar falando com você mais uma vez. A resenha boa, descontraída, sempre um prazer falar contigo. Obrigada. Vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar. Vamos Primeiro, como é que tá a vida todos esses meses aí? O teu último jogo como jogador foi em novembro do ano passado, se eu não me engano. Então, um ano aí sem ser jogador mais, te aposentou no início desse ano de... Como é que tá a vida, Marcelo? Como é que tá tudo agora? Olha, a vida tá maravilhosa. Se eu soubesse que ia ficar assim tão legal, tão tranquilo, de repente eu teria parado antes, né? Porque eu acho que tô conseguindo viver um pouco mais com a minha família, tô conseguindo viajar para ver os meus filhos jogarem. Tenho bastante projetos também, tô trabalhando, óbvio, né? Porque parece que o jogador quando para de jogar já não está trabalhando mais, mas eu tô muito feliz porque as coisas estão crescendo, estão fluindo da maneira que eu sempre quis e consegui fazer ao longo da minha carreira, né, como jogador de futebol. E de vez em quando eu estava sempre organizando. E agora estou desfrutando, estou trabalhando e estou conseguindo aproveitar esse tempo para estar mais com a minha família. Já vou deixar claro para a galera que está nos acompanhando que eu fiquei sabendo que tu já não assiste tantos jogos. Isso também é um pouco do que passa. Eu já escutei vários jogadores que deixaram de jogar falar sobre isso. Já não assiste tanto futebol, Marcelo? Não, eu nunca fui muito de assistir jogo, né? Só os meus, assim, para ver se eu tinha algum erro, alguma coisa. Óbvio, né? Não tem erro. Mas, não, eu agora só tô acompanhando meus filhos, né? E de vez em quando a gente vê alguns jogos, mas não é uma coisa de parar ali domingo ou sábado à noite para ver um jogo de futebol. Eu não consigo fazer porque eu acho que acho que eu vou ser muito chato com as pessoas que estão do lado falando, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pô, por que ele não cruzou assim? Por que não chutou? Então é uma coisa que não tá me chamando muita atenção. Mas claro, de vez em quando eu vejo nas redes sociais os jogos, alguns lances assim. Na hora do jantar, né, em casa a gente fica botando alguns vídeos assim legais para ver, mas não um jogo de futebol. É interessante saber isso. Bom, eu quero começar pelo ponto final, né? A gente está conversando agora um ano depois da tua saída no Fluminense. Queria que tu comentasse um pouco sobre essa saída, se ela poderia ter sido diferente, Marcelo. Olha, a minha saída do Fluminense é o seguinte, foi um comum acordo, né, com o Fluminense. Eu acho que tudo que eu tinha para dar para o Fluminense, eu me exprimi ali ao máximo para dar para o meu clube de coração. Eu sou um moleque de Xerém, vou ser um moleque de Xerém a vida inteira. Só de lembrar as coisas que eu já passei lá é uma coisa muito forte, desde moleque. Se não fosse o Fluminense, eu não estaria preparado para ser o Marcelo, né? Então, a minha vida inteira foi no Fluminense, né? Não a vida inteira de ter jogado tantos anos, mas eu acho que a minha base, e depois eu voltando para o Fluminense, eu acho que eu fiz tudo que eu pude ter feito. Tenho o carinho do torcedor, tenho o carinho do clube, tenho o carinho dos funcionários. Para mim foi uma experiência incrível voltar a morar no Rio de Janeiro, a jogar no meu clube, o clube que abriu as portas, né, para mim. Então, para mim, eu não fico pensando muito como foi a saída, se era melhor ou pior. Eu acho que foi como tinha que ser, porque pela situação, mas eu saí dali muito, muito feliz por tudo que eu consegui fazer pelo Fluminense. Inclusive eu volto, né? Eu volto sempre quando dá no Fluminense, volto quando dá em Xerém. Inclusive agora, há uns 3 meses, agora eu estava, 1 mês, 2 meses eu estava no Fluminense, e reencontrei os funcionários e falei com os jogadores e tudo mais. E para mim isso é o que fica, né? Eu acho que a sensação de dever cumprido. Eu acho que antes, quando eu cheguei no Fluminense, eu falei, na segunda vez eu falei, pô, eu acho que ainda falta alguma coisa para dar pro Fluminense, pelo que o Fluminense fez comigo. Óbvio que o que o Fluminense fez comigo não é uma Libertadores que vai pagar, ou não é um título carioca, mas eu acho que o esforço que eu dei pro Fluminense, que eu fiz, me exprimi ao máximo, acho que eu tô de cabeça tranquila, com consciência tranquila. E eu tenho o carinho dos torcedores, tenho o carinho do Fluminense comigo. O episódio com o Mano mudou alguma coisa? Então, isso foi um episódio isolado. Eu acho que
Isso aconteceu lá, mas eu acho que o mais importante para mim foi a maneira que eu vivi, tudo que eu vivi lá no Fluminense, né? Eu acho que isso foi um episódio muito pequeno na minha vida, na minha carreira, e não tem como falar disso sem falar de tudo que eu vivi no Fluminense. Eu acho que ganhamos a Libertadores, ganhamos um título carioca, que foi uma ida, tipo, meu segundo jogo no Fluminense, depois da minha volta, eu consigo fazer um gol, consigo ganhar, é claro, com a ajuda de todos os companheiros, depois a gente consegue ganhar a Recopa, então foram 2 títulos inéditos para o Fluminense, e eu tô ganhando com o meu time de coração. Então, tipo assim, não tem como falar de outras coisas. Eu acho que a coisa mais prazerosa é ver os roupeiros, os seguranças, a nutricionista, a Renata, os fisioterapeutas, as pessoas felizes. Então, para mim, isso foi muito mais importante do que o que aconteceu. Então, eu acho que não preciso nem falar. Todo mundo sabe, eu acho que tem muita mentira no que aconteceu, no que estão falando, e muita gente falou sobre isso sem saber o que aconteceu. Então, eu prefiro não falar disso, eu prefiro falar das coisas boas que eu vivi no Fluminense e continuo vivendo, porque óbvio que eu vou falar para você daqui a pouco aqui o que eu estou fazendo com o Fluminense, então para mim isso é muito mais importante do que aconteceu com a minha saída. Não, eu já quero que tu fale agora, porque eu intuio o que é, sim, mas achei muito interessante. Como tu disse, tu voltou recentemente para lá, tu tem o estádio Marcelo Vieira, sim, que imagino que tu também esteja envolvido, né, em manter o estádio com o teu nome por ali. Mas qual é que é o projeto agora, assim, que tá rolando nesse momento com o Fluminense? Então, tem, no caso, 2 projetos. Um projeto é sobre a questão do meu campo, que um estádio, tem um estádio com o meu nome, no meu time de coração, para mim isso acho que não merecia isso, sabe? Para mim foi uma coisa muito grande. Agradeço ao Fluminense, agradeço ao presidente Mário por essa oportunidade, né? Eu acho que desde que eu comecei a jogar futebol, eu sempre quis ser um exemplo para as crianças, para as pessoas. Então, acho que ter um estádio representa muito para mim, né? Então, a gente quer reformar, a gente quer botar não todo, mas uma placa para poder ter sombra para quando entrar chuva, não molhar e tal. Um monte de coisa que a gente quer fazer no estádio, né? E o outro projeto que eu acho muito interessante é a gente tá com uma situação muito grande para poder ajudar o futebol feminino. Então a gente teve recentemente, eu e minha esposa Clarice Alves, no Fluminense, conversando com o Fluminense, pegando algumas coisas e tal. Futuramente vocês vão ver o que é, agora não posso falar o que é, mas é uma coisa muito grande relacionada ao futebol feminino. Eu acho que entendendo um pouco mais da história do futebol feminino, eu acho que o futebol feminino merece muito mais. Eu sei que está crescendo, eu sei que tem muita gente ajudando. Tem a Copa do Mundo aí em 2027 no Brasil. Exatamente, a Copa do Mundo também é um ponto muito forte, mas eu acho que a gente que tem voz, acho que a gente tem que usar a voz para isso, para poder ajudar não só o futebol masculino, mas acho que o futebol feminino precisa muito de ajuda. Eu acho que entendendo algumas histórias que a gente escutou em Xerém, principalmente, como a gente foi conversar com as meninas, eu acho que elas merecem muito mais. Então, é um pouquinho que a gente está fazendo para poder dar visibilidade para o futebol feminino, para poder que as pessoas patrocinem mais, que as meninas ganhem também muito mais, ou seja, que seja um futebol muito parecido ao futebol masculino. Então, esse é um grãozinho de areia que a gente está botando para poder ajudar o futebol feminino. Conta com a gente para quando tiver tudo pronto, a gente vai querer ver esse teu projeto com as meninas. Voltando ao futebol masculino, o Fluminense daqui a pouquinho tem semifinal da Copa do Brasil, tem a possibilidade de jogar a final. Imagino que dos jogos de futebol normal tu não acompanha, mas o Fluminense tu vai dar uma atenção especial, né? Porque a torcida é diferente agora, né? Não, quando eu tava jogando era totalmente diferente, porque agora quando eu vejo de fora, tipo, eu fico muito mais nervoso. Se eu tô vendo um jogo do Fluminense, eu quero que o Fluminense ganhe sempre e tal. E agora é semifinal contra o Vasco. Isso, contra o Vasco, isso. E depois vai pegar o Cruzeiro ou o Corinthians, que é a outra semifinal. Sim. E aí, claro, eu vou ter que estar ligado, meus filhos também adoram o Fluminense. O Liam jogou no Fluminense também, né? Então, acho que não tem como não ficar ligado no jogo desse. Jogo assim eu vejo, um jogo, semifinal, aí eu vou. Mas, normalzinho, jogo que não vai mudar muita coisa, aí eu não consigo ver, não. O Fluminense tá o Thiago, né? Cara, 41 anos. Esse cara é um fenômeno. E ele continua jogando, Marcelo. Assim, tu que conhece ele bem, assim, tu conhece o Thiago desde muito pequenininho, né? Mas é realmente um fenômeno, assim. Não, além dele ser um craque, dele ser talentoso, um dos melhores zagueiros da história, eu sempre falei que Sérgio Ramos e ele são, para mim,
os caras assim mais, né, que eu joguei. E cara, ele tá com 40 anos, né? Vai fazer 41. 41, acho 41, que já fez 41 e parece que tá com 19. Então, mas isso requer muito trabalho, muito talento. Ele se priva de muita coisa, ele recupera bastante, ele treina muito, ele é um cara que vive isso, né? Tipo, então tá acontecendo. É o capitão do Fluminense, tá jogando muito bem, fez gol agora. Então, só desejo coisas boas para ele. Ele é um cara excepcional, um cara de um coração muito grande e, além disso tudo, é um craque, né? Então, e joga no meu time. Tu entra na torcida da galera que quer ele na Copa? Porque, né? Talvez. Com certeza. Eu acho que, cara, os melhores têm que estar na Copa. E se o cara, independente de 40, 39, 38, eu acho que quem tá bem tem que estar na Copa. E ele tá jogando muito, né? Então, não tenho acompanhado muito, mas pelo que eu tô vendo, tá jogando muito. Quem vai estar na Copa com 41 também é Cristiano, né? Outro doido. Cara, assim, os caras que tu acompanhou, assim, talvez, o Thiago tu tava falando, mas o Cristiano é muito fora da curva nesse sentido, né, Marcelo? Pra se manter, né? O cara vai chegar aos 1000 gols daqui a pouquinho. Não, com certeza. Isso aí eu acho que ele vai chegar também. Mesmo ele dizendo que, eu vi uma entrevista ele falando que, não, mas aí se chegar, chegou. Não, eu acho que ele vai querer fazer 1000 gols. Mas é isso, o cara, ele faz a vida inteira dele para isso, entendeu? E é o que está acontecendo. É igual o Thiago Silva. Ele se prepara, ele treina, ele é o primeiro que chega no clube, é o cara que treina mais, é o cara que recupera mais, é o cara que dorme mais. Ele está sempre buscando uma alternativa para melhorar o desempenho dele. Então, é o que acontece. E tem Copa do Mundo agora, e daqui a pouco vai continuar, então... É o melhor que tu jogou, assim, até pelo tudo que ele conseguiu, pela longevidade absurda, pela quantidade de gols. Dá pra dizer, cara, Marcelo? pra mim ele é o melhor que eu joguei, mas pra mim ele é o melhor da história, assim, porque, claro, mas sem comparar, tá? Vamos lá, melhor da história que eu digo, da história que eu vivi. Claro, da recente, né? Da que recente, tu pra pôde mim, acompanhar. Cara, tem o Messi que é sinistro pra caramba também, e tem o Cristiano que é sinistro pra caramba também. Claro, tem Maradona, tem muita gente, Pelé, tem um monte de gente, mas eu acho que, pelo que eu vi, treinei, joguei 10 anos com o cara. Tipo assim, cara, é absurdo. Ele é um fenômeno. E aí, claro, volta aquela questão, pô, mas se ele falou do Cristiano é porque o Messi é ruim ou porque o Neymar... Não é isso. Eu adoro o Messi, adoro o Neymar, adoro todo mundo que joga pra caramba. Mas eu treinei com um cara e vi que é totalmente diferente. Tanto é que o cara tá com 41 anos num nível muito alto. Falou Neymar, vou ter que perguntar Neymar, porque é um momento... Tem que ir pra Copa, sim. Nem fiz a pergunta e já fez, mas momentos da carreira, né, Marcelo, assim, tu viveu isso também de ter ali na frente que pode ser a tua última Copa, né? O Neymar até agora recentemente falou de cuidar um pouco do mental também, né? Porque afinal de contas os jogadores estão muito no alvo de muita coisa, né? O mundo de hoje que tu não viveu no início, mas tu acabou vivendo no final da tua carreira, de muita informação, muita coisa saindo, muita coisa. O Neymar disse que ele precisou dar uma parada, assim, mas... Eu vi, eu escutei. Dentro do futebol brasileiro, assim, que tu acompanhou, se ele tá bem fisicamente, como tu disse, né? Tem que... Eu acho que, como eu falei, se tu tem um craque, né? Tu tem um cara que joga muito bem. Eu sou partidário da pessoa que joga muito e ir pra seleção. Claro que tem o Ancelotti, que é um treinador gigantesco, entende muito de futebol, e aí, claro, vai da decisão do treinador. Mas, assim, é óbvio que eu não tô aqui pra falar, não, porque o Ancelotti tem que levar o Neymar. Não é isso. Eu quero muito ver o Neymar voando pra... que o Neymar ganhe uma Copa, que o Neymar jogue pra caramba. Porque eu gosto do Neymar como jogador e eu gosto dele como amigo. E gosto do Ancelotti também. Então, tipo, não é uma briga aqui, pelo amor de Deus. Imagina o Ancelotti me ligou, meu irmão, o que foi? Não é isso. Mas eu quero muito ver o Neymar na Copa. Quero ver o Thiago Silva na Copa. Porque eu acho que são grandes jogadores. O Neymar, pra mim, eu sempre falo pros meus filhos, né? A gente fica perguntando. Cara, é Cristiano, Messi e Neymar. Eu acho que são dessa geração, dessa história do futebol que eu vivi, eles são os três ali que são diferenciado pra caramba. E o Neymar voltou pro Brasil justamente pra... Não, foi isso que ele falou comigo, não foi o que eu falei com ele. Tô dizendo, dá pra perceber, pra ter o carinho do torcedor brasileiro, ele precisa, e tá tendo. Né? Eu acho que muita gente tá... Óbvio que a rede social fala isso, fala aquilo, mas você volta pro teu berço. E o torcedor tá com o Neymar. Eu sou torcedor brasileiro, quero que o Brasil ganhe outra Copa agora. Então eu quero os melhores na minha seleção. Né? Eu já parei de jogar, eu sou torcedor. Se não ganhar, eu vou ficar triste, vou ficar chateado. Mas eu quero sim, eu gostaria muito de ver o Neymar na Copa. E acho que, sabendo
ver essa situação, acho que seria muito bom. E o Ancelotti é um cara que ele observa, assim, a gente fala e tu conviveu com isso e viveu isso, né? Que é um cara que tem uma capacidade acima da média para entender também o momento do jogador, o jogador e o jeito que ele cuida de um vestiário, que ele trata o jogador. Então, acho que isso pode fazer com que ele tenha mais sucesso que qualquer outro estrangeiro que pudesse dar esse passo de treinar a seleção brasileira. O jeito do Ancelotti favorece ele estar dentro do contexto da seleção, Marcelo? Eu acho que favorece muito. Essa eu acho que... Porque ele sabe lidar com o vestiário, né? Eu acho que no último ano com ele, eu não joguei quase nada. Joguei acho que 20 jogos por aí, e 2, 3 da Champions, alguma coisa, sei lá. Mas eu estava muito ligado a ele. Então, eu estava muito tranquilo. Eu acho que me perguntaram uma vez, qual foi a temporada que você mais se sentiu assim? E foi essa, porque eu vi que eu estava ajudando o Militão, estava ajudando o Rodrigo, o Valverde, o Camavinga. Só moleque, eu me senti nessa obrigação. Então eu estava muito conectado com o Ancelotti. E agora, ao mesmo tempo eu estava, eu tenho que jogar, cara, eu quero jogar. Mas eu vi o outro lado, ele conseguiu fazer eu enxergar essa situação. Né? Então ele tem essa facilidade de estar com jogadores que não estão performando muito bem, ou já não tem uma idade muito boa, ele sabe lidar com isso. Por isso que eu acho que a conexão Neymar e Ancelotti pode ser uma coisa importantíssima para o Brasil, né? Viu o sorteio da Copa? Marrocos, Haiti e Escócia. O Marrocos é o nosso primeiro jogo. Sim. O Hakimi agora tá lesionado, mas tá voltando ali. Um cara que tu conhece bem também, o Hakimi. Hakimi é meu filho, Ah, teu filho, tem essa história. Eu brinco com o Casemiro, que a gente ficava jogando bola. Eu falei, a gente vai te ensinar a jogar bola. Na brincadeira, o moleque já jogava muito. Já jogava muito. A gente brincava. Mas então, Marrocos... Vai ser um teste já de início, né, pra seleção, assim, pegar o pior do grupo já no começo. Pode ser bom, né, Marcelo? Porque se ganhar já tem um meio caminho andado. Mas Copa do Mundo é complicado, é uma tensão muito grande, né? Eu já vivi duas Copas do Mundo e é pressão o tempo todo, não tem esse, pode ganhar aqui, empatar ali, perder, não tem essa. Tem que ganhar tudo e ter muita sorte também, eu acho. Tem que ter muita sorte. Falando em Copa do Mundo, 2018, eu lembro que eu já estava aqui, já estava te acompanhando, já estava acompanhando ele também. Os dois laterais esquerdos da seleção brasileira eram Marcelo e Felipe Luiz. Claro. Os dois que já não são mais jogadores, o Marcelo que está trilhando aí a vida para outro lado e o Felipe que acabou virando técnico. Te surpreende o sucesso que ele está tendo nesse primeiro ano já? Claro que não. O cara trabalhou a vida inteira. Eu sou muito, né? A gente é muito amigo, a gente viveu a vida inteira jogando contra, na seleção junto. O cara estudou a vida inteira. O cara é um gênio da tática. Eu não entendo nada de tática. É a realidade. Ele é um trabalhador, ele é um cara excepcional. Eu fico muito feliz. E um cara da minha geração já tem esse sucesso maravilhoso que, cara, eu falei com ele, mandei mensagem, parabéns e tal. Ele, cara, é muito difícil. Eu falei, meu irmão, é difícil demais. Como jogador, mas como treinador, que você tem que gerir sabe, não sei quantos jogadores. Tipo assim, é um feito maravilhoso. Eu fico muito feliz por ele, sim. E pelo Danilo também, né, o Zinho. Meteu um gol de cabeça, gostei muito, fiquei muito feliz. Que legal, que legal. Legal saber que vocês ainda têm esse contato, assim. Sim. Porque tu sabe que a galera tem maior curiosidade. Pô, quando eles param de jogar, os caras ainda ficam em contato, assim. Um dia me perguntaram, Tati, tu sabe se existe um grupo dos caras do Real Madrid que ganharam as Team do Champions? Eu digo, gente... Vou fazer. Eu acho que ainda não existe, ainda não existe, né? Até porque, Marcelo, o ano que vem, 2016, completa 10 anos do primeiro dos 3 títulos seguidos, né? Uau! E ainda tem uma galera jogando. Sim. Mas assim, o Casi, que deve estar na Copa, né? Com certeza. Capitão, né? Não, o Marquinhos, ele e o Marquinhos, né? O Casi, o Sérgio, que ainda tá jogando, o Isco, que ainda tá por ali. Mas Lucas Vasco. O Lucas Vasquez está jogando também. Luka Modric, que é outro que... Outro doido. Continua jogando. Eu não consigo entender. Eu vi uma notícia agora que parece que o Thiago Silva e o Sérgio Ramos vão pro Milan, alguma coisa dessa. Você não viu isso, não? Não vi isso. Meu filho que falou. Tu imagina. Pô, que isso, Modric, Thiago Silva, Sérgio Ramos. Pronto, vai ganhar outra Champions. Mas tu vai fazer o grupo, então? Vou fazer. Não, eu falei com o Lucas Vasquez há uns 2 meses antes dele sair, né? 3 meses do Madrid. Não, tem tempo já. Sim, ele saiu no final da temporada e já tá lá no Leverkusen. É isso aí. Não, mas ele já tem o quê? Quanto tempo? 5 meses? Eu sou ruim de matemática. Não, eu também. Estamos em dezembro, faz 5 meses. Vai, e a gente falou, cara, vamos montar um grupo e tal, porque a gente fala um com um, mas é muita gente, né? Tem que falar. Pô, legal. Vou fazer. Obrigado por lembrar. Qual vai ser a foto? A Champions. Mas uma só? Uma só, porque dá pra entender. Várias. Vezes 3, assim. Ou vezes 5, né? Porque a grande maioria é 5. A grande maioria é 5. Ainda tem os caras da 6. E bota embaixo vezes 6. Aí tem uns malucos lá.
Não, é, é muito, incrível, é incrível. muita coisa. Real Madrid, vamos abrir essa porta. Vamos embora. Primeiro, sempre me chama a atenção quando eu vou pro CT do Real Madrid, que descendo as escadas da parte da imprensa, eles têm muitos pôsteres, assim, de vários jogadores, e todos eles com uma frase, Sim. né? E o teu é fantasia. Tu acha que tu ficou marcado, Marcelo, na tua carreira no Real Madrid, por ser o cara criativo, o cara da magia, da fantasia? Pode ser, eu acho que fantasia leva muitas coisas, né? A alegria, a forma de viver ali e tal. Acho que praticamente foi isso. Eu sempre fui um cara muito feliz, muito aberto, zoação o tempo todo, brincadeira. Claro que até na hora dos problemas eu sempre encarei com muita tranquilidade, com muita brincadeira. Eu acho que essa era a minha forma de sair dos problemas e enfrentar o desafio também. Então a minha vida inteira, eu joguei a vida inteira no Real Madrid, foi só pedreira. Então, cara, eu vou ter que zoar essa vida inteira maravilhosa. Aí voltei pro Fluminense e só porrada. E alegria de novo, vambora. Então eu acho que é isso, fantasia, essa coisa de zoar a vida. A vida, eu acho que a vida é maravilhosa, cara. A gente que estraga ela. Então não podia estragar, né? Então estamos vivendo a vida. Vestiário do Real Madrid é um assunto da atualidade. Tu viveu ali muitos anos, um vestiário com muitos bons jogadores, né, assim, fora da curva, galácticos, estrelas, superstars, cada um denomina de uma forma. É realmente um vestiário, Marcelo, que por sempre ter tido grandes jogadores, assim, tem que ter um cara que nem o Marcelo, assim, para dar aquela amenizada, para dar... nos piores momentos, para dar uma ajudada, digamos assim, a que as coisas voltem ao... Não, eu acho que assim, o meu papel ali, eu comecei a ser um dos capitães com 23 anos. Então eu fui aprendendo muito do Iker, do Sérgio, o Sérgio era na minha frente, então era Iker, Guti e Sérgio Ramos e eu, né? Então eu comecei já a ser o quarto com 23, o quarto capitão com 23 anos. Com 24 o Guti saiu e eu fui o terceiro capitão. Ou seja, na La Décima eu era o terceiro capitão. Era uma loucura. Então, tipo, eu tive que aprender muito com esses caras, né? E o Sérgio Ramos tem a maneira dele de falar com o clube, de falar com os jogadores. E eu sempre fui nunca fui o cara de falar muito ali e estar resolvendo esses problemas. Eu sempre tive o respaldo do Sérgio e do Iker. Mas eu sempre fui o cara que tentei dar uma equilibrada. Mas eu não sei se precisa disso. Eu acho que um clube assim, todo mundo é muito maduro. Então todo mundo já sabe o que tem que fazer, entendeu? É porque o meu estilo de viver é assim. Pode ser que tenha ajudado algumas, assim. Em alguns momentos. Alguns momentos sim. E depois o Iker sai e fica sendo eu e Sérgio, né? E aí, sim, eu tive que diminuir um pouco essa fantasia para poder ter uma imagem de capitão, não que só queria zoação, né? Interessante. Esses pontos a galera gosta de saber. No vestiário do Real Madrid, tu conviveu com o Xabi Alonso, que é um cara assim, que fez um trabalho absurdo no Leverkusen, agora chega no Real Madrid. É difícil lidar com a pressão do Real Madrid, muito, né, Marcelo? Assim, não tem, acho, nenhum lugar assim, no mundo que tenha isso de um jogo ganha, é campeão, no jogo seguinte perde e é crise total. Eu vivi a vida inteira isso, todo ano. Ou a gente era campeão, ou eu ganhava um prêmio do The Best. O Marcelo já não tá aquela coisa. Aí vão trazer outro lateral. E a vida inteira, assim, você acompanhou isso, você sabe. Uhum. O Xabi Alonso é a mesma coisa. Se não ganhar um jogo, se empatar outro, vão falar besteira, vão falar coisas, mas eu tenho plena confiança no Xabi Alonso, plena confiança nos jogadores, no Real Madrid, que isso é uma situação que acontece em todos os clubes. Só que quando acontece no Real Madrid, é muito mais forte, né? Eu acho que também quando ganha, também botam muito lá em cima, porque é o Real Madrid, e quando perde, quando empata, acontece. Mas assim, eu acho que eles estão num bom caminho, estão bem, tem um jogo agora importante, que esse se Deus quiser, o Enzo vai ser convocado para a Youth League, aí a gente tem que ir lá para ver, aí já vai junto no outro, que eu estou nessa função. Agora vocês vão entender, daqui a pouco eu explico, vocês vão entender. Daqui a pouco a gente entra nesse Exato. assunto. Então, assim, eu tô... Assim, a pressão no Real Madrid é muito grande, mas o Xabi Alonso é muito inteligente, já passou por isso também, então acho que não vai ser um problema, não. Vamos falar do Enzo, então. Vamos, já que eu puxei o assunto. Porque essa semana tem Real Madrid Manchester City. Isso. Que é um jogaço independente. Tu já viveu todo tipo de Real Madrid Manchester City também. Aquele Nossa. 2022, que aquilo foi
uma loucura, Loucura. aqueles gols do Rodrigo. Até outro dia eu vi uma imagem que a galera perguntando que no banco tava tava o Vini, tava o Casemiro. Quem é que tava jogando esse jogo? Porque Benzema tava fora também, é verdade. uma loucura, É né? isso. É um clássico moderno, né? Real e City, assim. São dois times que atualmente todo ano tem Real Madrid e City. Não tem pra onde correr. Toda hora. E é um jogo que todo mundo quer ver, todo mundo quer jogar, todo mundo quer participar de alguma maneira. Eu que sempre joguei os jogos contra o City, sempre é um jogo de muita tensão, né? Real Madrid City, Real Madrid Bayern também, mas agora é um jogo moderno, é um clássico moderno, é maravilhoso. Agora, como eu tô fora, então, tipo assim, cara, essa pressão não é minha mais, eu tô fora, eu só quero ver ali que vocês briguem lá dentro. Tu vive agora como o pai do Enzo, que está sendo convocado para a Youth League, que acaba jogando com o mesmo rival do time principal, né? Isso, o primeiro jogo dele agora foi em Atenas, contra o Olympiacos. Aí a gente viajou para ver e tal, e a gente acabou vendo o jogo do Real Madrid lá também. E agora vamos ver, rezar para que ele seja convocado, porque, claro, ele tem 16 anos e esse campeonato é sub-19, né? Então, claro, ele está no processo, está super bem, mas está no processo. Então a gente tem que ficar nessa ligação de vamos ver se ele vai ou não. O Enzo, com 16 anos, fez agora em setembro, tu sempre falava, pô, vamos com cautela e tal, muito jovem e tal. Ele já decidiu, assim, eu quero ser jogador, Marcelo? Ou ainda tá na decisão? Eu não tive essa conversa com ele, mas eu acho que sim. Eu acho que ele... Esse tipo de conversa não tem como. Eu falava, tu quer ser jogador, cara? Ele já tá nesse circuito há muito eu tempo, acho que ele né? já tem na cabeça dele que ele quer ser. Agora, falta muito ainda. Ele só tem 16 anos. Óbvio, como falta muito, falta pouco. Então a gente fica nessa... Cara, ele é muito responsável, ele estuda pra caramba, ele só tira nota boa. Ele é um moleque, tipo, educado. Ele faz tudo no caminho certo. Trabalha, descansa. Isso com 16 anos, coisa que eu não tive. Cara, eu ia na luta ali e vambora, entendeu? Mas ele tem... tudo, né? Tipo, pra poder ser um profissional. Só que falta muito e falta pouco. A gente tá nessa aí, vamos ver. Estamos esperando, ele tá treinando bem, tá super bem, tá fazendo os golzinhos dele. Os golzinhos. Não, ele tá já aí. tem mais gol do que tu na carreira. Ah, com certeza. Pô, Tati, eu devo ter feito, sei lá, uns 25 gols, sei lá. Eu acho que, se eu não me engano, o Real Madrid 38. Aí, tá bom pra caramba. Pô. Eu falei pra eles, pro Enzo e pro Linho, eu falei, vocês têm que jogar do meio pra frente. Do meio pra trás é só problema, cara. Tu tem que driblar lá atrás e aí se perde, dá ruim, e aí toma gol, a culpa é tua. Lá na frente, nego esquece que você já perdeu a porra. O Enzo joga com a seleção espanhola, Marcelo. Como é que foi esses contatos? A seleção espanhola entrou em contato com vocês ainda com o Enzo muito jovem, né? Pra ele jogar aqui. Foi. Ele tinha 13 anos, né? E a seleção espanhola entrou em contato comigo, com a Clarice, né? Minha esposa, a mãe dele, perguntando um monte de coisa. E foi muito legal, porque deu pra ver um carinho, assim, que não é, tu vai ser convocado por ser convocado. Não, eles têm um projeto com o Enzo, né? Eles têm eles olham pro Enzo, tipo, que ele pode ser um jogador profissional e tudo mais. Como outros também, que já aconteceram com outros jogadores da idade do Enzo também. Só que ele, com 13 anos, foi convocado para Sub-15. Já para ele ir pegando o formato, como é viajar. Ele nunca tinha viajado com a seleção, primeira vez e tal. E assim, ele tá super bem, ele é o capitão, né, da Sub-17. Mas o carinho que a seleção tem por ele é maravilhoso. Tipo, eu fico muito feliz que ele esteja muito feliz também. Então, o nosso objetivo, meu e da Clarice, é que ele seja feliz, que ele fique bem, à vontade, confortável para poder desenvolver o futebol e ser profissional. A seleção brasileira em algum momento entrou em contato com vocês? Não. O Enzo já tá jogando? Tá no caminho aí? Já tá com a seleção espanhola? E o Liam joga em que posição do campo? Porque, assim, ele também tá na base do Real. Sim. Jogou na base do Fluminense também. Jogou futsal também, Jogou futsal no Fluminense. A melhor escola que tem de futsal no Brasil é o Fluminense, com certeza. E ele jogou lá. Foi campeão, o Liam foi campeão brasileiro, campeão carioca. Eita, meu. Incrível. Cara, eu queria ter vivido essa vida que eu não consegui. E ele joga onde? Tá em que posição? Ele agora, ele é atacante, tá. Mas eu acho, tá, por ver ele jogar, que ele vai ser um pouquinho mais pra trás, tipo meia, eu acho. Camisa 10? Não, 10 não, acho que ele vai ser tipo um 8. Um 8, assim, aquele que vai pegar a bola, vai driblar, vai virar a bola lá do outro lado. Tá. Eu acho, posso estar enganado, eu não entendo nada, mas eu acho que pode ser. Pô, não vamos ter nenhum 10 nessa família, que todo mundo dizia, o Marcelo lateral, que joga eu era 10. Eu era 10 ali escondido. Não. Assim, o Benzema, por exemplo, era um atacante 10.
E eu lembro de uma entrevista que a gente fez com o Enzo. O Enzo, cara. Que a gente perguntou pra ele quem é que... E ele falou Benzema, Benzema, cara. ele falou Naquela época que ele tinha tava o quê? o Cristiano, Bale, todo mundo. 10 anos, 9, 8. Eu não sei, mas assim, ele era muito pequeno. E Muito agora pequeno, ele tá ele já- muito alto. Ele passou... Mas ele falou do Benzema, eu lembro muito, assim. Ele Mas não falou do Cristiano, ele não falou do Benzema. Ele falou do Benzema, me chamou é. muita atenção. Vamos ver, né? Talvez... Não, tomara, que É. ele usa 9, vamos ver. Vamos ver se vai por esse caminho. Tomara. Marcelo, estamos aqui no Espaço 12 da Sim. tua empresa, aqui no centro de Madrid. Isso. É um novo momento da tua carreira, assim. É um espaço que ainda não está pronto, mas está ficando. Sim. No qual tem uma vinculação. Tu continua no mundo do esporte. Hoje tem várias. Já vamos falar um pouquinho de cada uma das coisas. Mas esse lugar aqui é um lugar que vai continuar essa tua conexão com o esporte de outras formas, né? Não, com certeza. Assim, desculpa, né? Até pedir desculpa porque não está ainda tudo... Pronto. Ainda Espero pronto. vir na inauguração Não, com certeza pra você ver vai como é que ver. vai ficar Mas a bonitinho gente não aqui. vai falar, não, a gente só vai Não, curtir. aí é outra exatamente. coisa. Não, mas assim, ainda não está pronto, a gente está nesse momento muito bom, as obras estão quase ficando já perfeitas, a gente conseguiu um espaço aqui para poder, né, deixar vocês à vontade. Mas sim, eu estou muito conectado com o esporte, com o bem-estar, eu acho que essa nova geração está entendendo que para longevidade você precisa se cuidar, você precisa ter um tempo para se amar, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, você tem que se cuidar. Então, cara, a gente tem um edifício aqui no centro de Madrid, que aí tem fisioterapia, a gente tem academia. Então, a gente tem uma série de coisas que você pode melhorar a sua vida, melhorar o seu tempo livre, né? Muita gente fica em escritório, no computador e tudo mais, e esquece que a vida é importante, pegar um ar lá fora, caminhar, fazer esporte. Então, a gente está nesse momento, e eu acho que a gente está contribuindo um pouco para a vida, né? Para o mundo, já que a gente é um exemplo, né? Eu converso muito com a Clarice sobre isso, minha esposa, que a gente é um exemplo para essa juventude. Então, o que a gente for fazer daqui em diante, a gente tem que sempre pensar que o exemplo é para eles, né? Vinculado com o esporte, empresário, porque tem essa parte também, né? Que inclusive fiquei sabendo que tem jogadoras que podem entrar aí no circuito também da 12. Então, a gente tem jogadores de futebol, né? A minha empresa 12, a gente tem jogadores de futebol, a gente tem um atleta olímpico, e a gente também quer entrar no mundo do futebol feminino, porque eu acho que elas merecem, né? Eu acho que precisa ser igual, precisa ser olhado da mesma maneira. E eu acho que está num bom caminho, mas a gente quer ajudar, a gente quer fazer isso. E mais pra frente vocês vão saber o projeto que a gente está fazendo. A gente está fazendo um pouquinho de mistério, mas a coisa a coisa é maravilhosa. Eu acho que vai ser legal muito mesmo. bom para dar visibilidade. A gente está entrando em contato também, não sei se pode falar isso, com a Milene, com a Cici, com a Formiga. Nossa! Vai ser um time pesado, eu acho que isso vai ser maravilhoso. Pesadíssimo. A Cristiane também, a Marta. Nossa, eu acho que o futebol feminino começou lá atrás. Eu sou da época da Kátia Silene, sou da época da Maicon, da Daniela. Eu acompanhei muito e eu jogava contra elas quando eu era de Xerém. A gente treinava contra essas fenômenas. A Cici, enfim, Formiga, todo mundo, a Marta. E a Cristiane eu encontrei agora... vi o jogo dela contra o Fluminense, que ela tá no Flamengo agora, falei com ela e tal, mandei mensagem, e a gente jogava contra nessa época, né? A gente tem praticamente a mesma idade. Então eu e Clarice, a gente quer resgatar essas que foram as pioneiras do futebol feminino, porque muita gente não conhece a Cici. A Cici, cara... Nossa, Cici, por favor. Tem que ter uma estátua da Cici, da Kátia Silene. Eu vivi isso, então para mim é muito importante estar dando esse passo junto com a Clarice, né? E eu acho que vai ser bom. E você vai saber, eu acho que não, vou ter certeza que você gosta também. Eu vou ficar felizona, tô já só falando os nomes aqui. Eu não sei se eu podia falar. Agora já deu uma pista, a galera já vai ficar na curiosidade. É isso. Então, Marcelo ligado com esporte, empresário, Marcelo dono de clube, porque o América continua, verdade. Né, Marcelo? Não, continua firme e forte, a gente está num projeto que está crescendo cada vez mais. Ano passado, na temporada passada, a gente quase conseguiu o nosso principal objetivo, que era subir para a terceira divisão, mas a gente está num processo muito bom, a gente está super forte, tem muita gente trabalhando duro em cima disso, eu tenho certeza que esse ano vai ser diferente.
O América é um time centenário, um time muito grande, que a torcida merece ver o América no lugar onde tem que estar, que é sempre lá em cima. Então a gente está fazendo o máximo, está se esforçando o máximo, brigando todos os dias, lutando todos os dias, para que o América tenha uma temporada maravilhosa e que a gente consiga o nosso primeiro objetivo, que é subir o América. Cara, tu faz realmente muita coisa, Marcelo, assim, Faço. Parou de jogar, Sou mas... modelo, não, tô brincando. Quero ser modelo. Não, pera, isso que eu ia te perguntar. Agora pra nós, a gente, Modelo a gente finalizar, porque eu não tô nem acostumada a não ter ninguém do Real Madrid fazendo assim pra eu parar a Corta. entrevista. Não, aqui é tudo certo. Então eu segui, né, com todos isso. os assuntos por aqui. Como é que tu te vê daqui 10 anos, assim, o que que tu quer, onde é que tu quer estar colocado, assim, Marcelo? Porque são muitas as frentes, muitas as coisas, assim, da área esportiva, da área cultural, de filme, de cinema, de futebol propriamente dito, de clube, são muitas frentes abertas, mas, assim, onde é que tu te vê daqui 10 anos, assim, o que que a gente vai estar vendo, Marcelo, fazer daqui a 10 Olha, anos? eu não fico vendo muito lá na frente, eu sou muito do presente. Eu acho que o que eu tô fazendo agora, isso, né... A gente vai levar isso daqui a 10 anos, 15, 20. Mas o que a gente está fazendo agora é uma coisa a curto prazo. Assim, a gente quer logo o objetivo agora, que a gente quer ter jogadoras de futebol feminino na empresa, né, para a gente agenciar, para a gente poder ajudar na carreira. A gente tem um atleta olímpico, a gente quer entrar para ajudar os atletas paralímpicos também. Eu acho que eu, como medalhista olímpico, eu tenho essa vontade de poder ajudar. Eu sei como é difícil para eles treinarem, para eles fazerem essas coisas. Então, eu acho que com a minha força eu consigo chegar nisso, né? Então, a gente tem o audiovisual, que a gente vai ser... Eu tô quase falando tudo Não aqui. fala, segura. A gente tem o audiovisual, a gente vai produzir alguns filmes, a gente tem fashion, que a gente está entrando também para moda, a gente tem a questão do esporte, a gente tem a questão do bem-estar. Eu acho que esse caminho que a gente quer levar daqui a 10 anos, olhar para trás e falar assim, pô, a gente quando começou, né, porque não começou hoje, não começou agora, tem um tempo já, e demanda um tempo, olhar para trás e falar, pô, tá tudo estruturado, tá tudo perfeito. Então esse é o nosso objetivo. E o Marcelo modelo dentro disso tudo. Ah, não, modelo, é porque eu falo modelo assim, cara, é muito máximo respeito aos modelos, pelo amor de Deus. Não pode comparar os modelos comigo. Não, mas aos modelos. O mundo, assim, da cultura pop, da música, da Exato. moda, sempre teve um pouco contigo, né? É onde eu vou entrar, tipo assim, eu acho que a música, o hip hop, que eu sou apaixonado pelo hip hop, e o mundo fashion é uma forma de você ser livre. Então, como eu me sinto muito livre também, eu acho que indo por esses dois caminhos é muito importante para você botar a roupa que você quiser, para você não ter problema nenhum que a pessoa olhe você com uma roupa diferente, escutar a música que você quiser. Então, eu acho que indo por esse mundo, quando eu falo modelo, é entrar para o mundo fashion, né? Cara, os teus dias vão precisar de muito mais do que 24 horas, ainda com 2 filhos jogadores de futebol, com a Clarice, que também tem 400 frentes, assim. Marcelo, eu te desejo muita sorte para fazer tudo isso que tu quer. Eu acho que vai cansar mais do que os jogos, vai cansar mais do que o dia a dia que tu tinha como jogador. Sim, mas então, é interessante você falar isso, porque eu acho que no futebol, eu estava jogando futebol e sim, eu consigo ajudar algumas pessoas e tal, mas agora eu tenho tempo para olhar na cara das pessoas e poder ajudar. Então acho que isso é o diferencial. Você pode ajudar com a tua motivação, a pessoa te vendo na televisão, você dá uma entrevista e falar, mas eu acho que eu estando diretamente conversando com essas pessoas e falando, explicando no futebol feminino, estando dentro, eu acho que isso é muito melhor e muito mais assim, cansa, mas é o que eu quero. Vamos embora. Cara, eu só posso te agradecer muito pelo teu tempo aqui pra gente. São muitos e muitos anos. Eu sempre digo, Marcelo, o cara que eu mais entrevistei desde que eu cheguei à TNT. E só te desejar que tudo que tu esteja planejando dê tudo certo e que a gente possa continuar conversando contigo de tanto e tanto tempo pra ver como é que vão as coisas, Marcelo. Porque assim, sinto que vai ter muita coisa pra gente falar, muito projeto aí que vem pela frente e que dê tudo certo pro teu Fluminense, pro teu Real Madrid, que tu possa viver agora do futebol, mas só como torcedor. Obrigada. Eu que agradeço sempre o carinho que você tem, não só por mim, mas pela minha família também. E a gente vai se ver toda hora, né? Não, toda hora não, tá difícil pra gente se ver, né? Tá difícil, essa entrevista demorou um ano e agora tu vai me dizer que toda hora não mente. Não, mas a gente tá no contato. Estamos no contato. Gente, isso aí foi o Marcelo conversando com a TNT e espero que tenham gostado e espero que daqui a um tempo a gente repita esse papo aqui. Obrigada.